Meu marido e eu pedimos aos meus sogros para cuidarem da nossa filha de 3 anos. Eles declararam sem rodeios: se vocês nos derem R$ 5.000 por mês, a gente cuida dela. Se não, peguem suas coisas e voltem para casa. Vocês que fizeram, vocês que cuidem, não esperem se apoiar em dois velhos como nós. O que aconteceu depois dessa frase fatídica foi verdadeiramente amargo. Caros senhores e senhoras, agradecemos sinceramente a presença de todos aqui. Desejamos a todos muita saúde. O frio do inverno de Belo Horizonte naqueles anos era como agulhas afiadas que se infiltravam por cada fresta das janelas de madeira já gastas da nossa kitnet alugada. O relógio marcava 2 da manhã e o silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o barulho do sereno caindo sobre o telhado de zinco. A única luz no quarto apertado, de menos de 20 quadradômetros, vinha da tela de um computador de mesa antigo. Meu bem mais valioso e também minha única ferramenta de trabalho na época. Meu nome é Lia, sou criadora de conteúdo e editora de vídeo freelancer. Uma profissão que, para quem vê de fora, parece ser um mar de rosas, onde basta clicar com o mouse para o dinheiro aparecer. Mas o que eles não sabem é que, para conseguir alguns trocados para a lata de leite da minha filha, eu trocava por noites em claro até a exaustão. Pelas dores no pescoço e nos ombros, como se alguém me martelasse sem parar, e por toda a minha juventude enterrada em frente a um teclado. O programa de edição de vídeo mostrava erro a 99% pela terceira vez naquela noite. Soltei um suspiro pesado, amargo. Peguei a xícara de café solúvel, já frio e intragável, e tomei um gole. Forcei meus olhos vermelhos e pesados a se manterem abertos um pouco mais. O prazo final para entregar o arquivo ao cliente era na manhã seguinte. Se eu atrasasse, o dinheiro para as fraldas e o leite da minha filha este mês teria que ser emprestado. Naquele exato momento, do canto da cama, uma tosse seca rasgou a noite. Sofia, ou Sophie, minha pequena filha de 3 anos, estava se virando na cama. Ela nasceu prematura, seu sistema imunológico é fraco, então qualquer mudança no tempo aqui no Sudeste a deixava doente. As crises de tosse pareciam arrancar a alma do seu corpinho. Larguei o mouse apressadamente e corri para a cama. A testa dela estava queimando. Peguei um pano úmido para limpar seu corpo e a acalmei até que ela voltasse a dormir. Da porta, ouvi um barulho de chave. Tiago, meu marido, entrou empurrando sua velha Honda CG Titan. Suas roupas estavam encharcadas pelo sereno da noite, seu rosto pálido e abatido pelo cansaço após 1 hora extra na transportadora. Tiago era um funcionário de escritório dedicado, um homem de poucas palavras, mas com um coração caloroso, que amava a esposa e a filha desesperadamente. Vendo-me abraçada à nossa filha, chorando baixinho, ele rapidamente tirou a jaqueta, caminhou na ponta dos pés para não assustar a menina e nos abraçou por trás. O calor do seu peito, através da minha blusa fina, fez meu nariz arder. A Sophie está com febre de novo, meu bem? Descanse um pouco, eu fico de olho nela. Desse jeito você vai acabar ficando doente. A voz de Tiago estava rouca, embargada. Eu balancei a cabeça, tentando forçar um sorriso torto. Tô quase terminando. Você pegou frio na rua, vá trocar de roupa e tente dormir um pouco. Amanhã você tem que acordar cedo para trabalhar. Tiago me olhou, seus olhos cheios de uma impotência e culpa indescritíveis. Eu sabia que no coração daquele homem existia uma ferida profunda, uma ferida que sangrava desde que ele era criança. Tiago era o filho do meio. Nesta terra de Minas Gerais, na família do meu marido, a mentalidade machista, a ideia de que o filho homem é o que importa e a valorização do primogênito em detrimento dos outros filhos não era algo distante, mas um veneno que se enraizara profundamente na alma dos meus sogros. Desde pequeno, Tiago teve que usar as roupas velhas do irmão mais velho, comer os restos de gordura que o irmão não queria. Quando nos casamos, seus pais gastaram uma fortuna na festa de casamento do irmão mais velho. Compraram casa e carro para ele. Para nós, no dia do nosso casamento, eles nos deram apenas uma correntinha de ouro simbólica e nos mandaram morar por conta própria, de mãos abanando. Ele me amava, amava a nossa filha, mas a frieza dos próprios pais forjou nele uma casca de resignação. Ele sempre se iludiu, pensando que se fosse obediente, se tentasse arduamente demonstrar seu valor, um dia seus pais o reconheceriam. Mas ele não sabia que neste mundo existem laços de sangue que foram necrosados há muito tempo pelo dinheiro e pelo favoritismo. Naquela noite, olhando para as costas magras do meu marido, que lavava cuidadosamente a toalhinha para nossa filha, prometi a mim mesma:
A qualquer custo, eu não deixaria minha filha crescer nesta humilhação e pobreza. Eu tinha que lutar, mesmo que tivesse que espremer até a última gota de sangue. Se a vida do nosso casal era uma pintura em tons de cinza, cheia de preocupações com as contas e o pão de cada dia, a menos de 5 quilômetros de distância, na casa de 3 andares no centro da cidade, a vida do irmão mais velho era uma comédia grotesca de novos ricos. Ricardo, meu cunhado, era o típico homem falador, mas preguiçoso. Vivia falando de milhões, de projetos e conexões, mas na realidade era apenas um pequeno especulador imobiliário vestindo roupas de grife falsificadas compradas no Paraguai. Vanessa, minha cunhada, era uma obra de arte da falsidade e do descaramento. Ela era astuta, mestre em bajulação, sabia como usar as palavras para extrair cada centavo da aposentadoria dos sogros. Numa tarde de domingo, quando eu levava a Sophie na nossa moto caindo aos pedaços para levar umas frutas na casa dos avós, testemunhei uma cena que me revirou o estômago. Assim que entrei no quintal, ouvi as risadas altas de Ricardo e Vanessa. Vanessa usava um vestido vermelho justo, carregando uma bolsa Chanel falsificada, e estava de pé na sala de estar, com as mãos na cintura. Mãe, hoje a gente tem que ir num evento de gala para os clientes VIP da empresa. A senhora pode ficar com Binho pra gente? Poxa, os sócios insistiram tanto, não dá pra faltar, mãe. A voz de Vanessa era um chiado agudo. Dona Helena, minha sogra, que estava sentada limpando verduras, jogou tudo no chão e correu para fora, o rosto radiante. Ah, claro, se é trabalho, podem ir. Deixe o meu neto querido aqui, a vovó cuida de tudo. Binho, vem com a vovó. Seus pais trabalham tanto, coitadinhos. Binho, o filho deles, de 5 anos, mimado até o osso, era obeso. E ao ver a avó, correu e arrancou os óculos de leitura de seu Otávio, que lia o jornal jogando-os no chão. Em vez de repreender o neto, seu Otávio riu. Ah, o neto do vovô é forte mesmo. Vai ser um general, que nem o pai. Enquanto isso, minha Sophie se escondia atrás das minhas pernas, olhando timidamente para o primo sendo paparicado pelos avós. Eu a peguei pela mão e entrei, cumprimentando a todos. Dona Helena apenas me lançou um olhar, o sorriso em seus lábios desapareceu instantaneamente e seu rosto endureceu. Ah, chegaram. Para que trazer essas frutas verdes? Esta casa não precisa de nada. Se tem dinheiro, guarde para comprar remédio para sua filha. Olha só como ela é mirradinha, parece um graveto. Ela disse com desdém, apontando para a sacola de laranjas que eu tinha acabado de colocar na mesa. Engoli em seco, tentando manter a voz calma. É que a Sophie gosta dessa laranja, então comprei um pouco para o senhor e a senhora também. Sophie, vem dar um oi para o vovô e a vovó. Sophie, obediente, juntou as mãos. Oi, vovô. Oi, vovó. Mas eles nem se deram ao trabalho de responder. Em vez disso, seu Otávio abriu uma gaveta e tirou um maço de notas de R. 100, novinhas em folha. Era o dinheiro da aposentadoria que ele acabara de receber. Ele chamou Binho, com uma voz doce. Binho, qual era aquele robô que você queria do shopping? O vovô te dá o dinheiro para sua tia, Vanessa. Te levar para comprar agora. R$ 500 não é nada. R$ 500, um número que apertou meu coração. R$ 500 era o valor do leite da Sophie por um mês inteiro. R$ 500 equivaliam a 10 noites em que eu fiquei acordada, digitando até meus dedos ficarem doloridos. E eles estavam dispostos a jogar fora essa quantia por um brinquedo inútil para o neto herdeiro, enquanto nunca haviam comprado um par de meias para Sophie, nunca lhe deram um centavo para remédios quando ela estava doente. Vanessa, ao lado, me lançou um olhar de desprezo misturado com triunfo. Ela estalou a língua. Ah, priminha Lia. Ter filha mulher é um prejuízo, né? Mas fazer o quê? É o destino. Por mais que você se esforce, nunca vai ser igual à bênção que a minha família teve de gerar um menino. Eu olhei diretamente nos olhos dela, meus lábios se curvando em um sorriso fraco, mas gelado. Você está certa. Cada um com sua bênção. Só espero que a bênção de vocês seja suficiente para proteger esta casa até o fim dos tempos. Dito isso, peguei a Sophie no colo, virei as costas e saí. Atrás de mim, as gargalhadas de Ricardo e os sussurros bajuladores de Vanessa continuavam. Coloquei minha filha na moto. O vento frio do inverno de Minas batia no meu rosto. Meus olhos não choravam, pois eu havia percebido uma verdade cruel. Nesta casa, não éramos família. Éramos apenas fantasmas excedentes, um pano de fundo para a vaidade do chamado filho mais velho, neto herdeiro. A necessidade nunca bate a porta uma vez só. Ela vem como um deslizamento de terra,
varrendo todos os nossos frágeis esforços para resistir. Justo quando a nossa situação financeira estava no fundo do poço, numa manhã de quarta-feira, meu celular tocou insistentemente. Do outro lado da linha, a voz apressada de um produtor de TV de São Paulo, com quem eu já havia colaborado em pequenos projetos. Lia, tem um projeto gigante. Um contrato de 30 episódios de documentários curtos para uma grande corporação. O cachê da pós-produção é altíssimo, dá para você comprar meio apartamento aí em BH, mas a exigência é rigorosa. Você tem que se dedicar totalmente, entregar 3 episódios por semana, sem atrasos de jeito nenhum. Consegue? Fiquei paralisada no meio da minha cozinha apertada, o som da fritura na panela zumbindo nos meus ouvidos, mas minha mente estava em outro lugar. Isso não era um trabalho, era uma boia salva-vidas. Era o único bilhete para nos tirar do lamaçal da pobreza e do desprezo da família do meu marido. Meu coração batia descompassado. Agarrei o telefone com tanta força que minha mão suou e respondi com clareza: eu aceito, pode me mandar os arquivos. Mas a vida sempre sabe como pregar peças naqueles que estão tentando erguer a cabeça. Naquela mesma tarde, a professora da creche pública ligou para avisar que a Sophie tinha contraído uma virose, estava com muita tosse e precisava ficar em casa, de quarentena. Corri para buscá-la. Ver minha filha com o rosto vermelho, a respiração ofegante, mole nos braços da professora, foi como sentir uma faca cortando meu coração. Naquela noite, a febre dela não baixava. Tiago pediu licença de meio período no trabalho e correu para cima e para baixo comprando remédios e fazendo compressas. Olhando para os gigabytes de arquivos de vídeo, esperando no computador e depois para minha filha gemendo na cama, senti-me presa entre duas forças esmagadoras. Se eu abandonasse o projeto, viveríamos para sempre na miséria. Se eu me agarrasse ao computador, quem cuidaria da minha filha durante essa doença? Meu tempo estava completamente esgotado. O jantar daquela noite foi em um silêncio pesado. Tiago engoliu apressadamente o arroz frio com farofa, sem ousar olhar para mim. Ele sabia o quanto aquele projeto era importante para mim, para nossa pequena família. Após uma longa luta interna, Tiago largou os talheres, pegou minha mão trêmula e sua voz soou grave, cheia de impotência. Lia, e se a gente levasse a Sophie para ficar com o vovô e a vovó por um mês? Só durante o dia, à noite eu passo lá e pego ela. Você precisa de tempo para trabalhar. A empresa está me pressionando com as metas e não consigo tirar uma licença longa agora. Ao ouvir aquilo, um arrepio percorreu minha espinha. A memória da sopa fria, dos olhares de desprezo e dos R$ 500 que eles deram para o Binho comprar um brinquedo voltaram com força. Olhei para Tiago, meu olhar misturando pena e raiva. Você acha que eles vão aceitar? Você esqueceu como eles trataram a mim e a nossa filha? Tiago baixou a cabeça. Suas mãos ásperas se entrelaçaram com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele mordeu o lábio, e uma lágrima teimosa brotou no canto do olho do homem que sempre suportou a injustiça. Eu sei que não devia te colocar nessa situação, mas, afinal, eles são da família. Vendo a neta doente, não acredito que eles seriam tão cruéis. Deixa eu falar com eles. Só um mês, meu bem, vai dar tudo certo. Olhei para meu marido, para seus olhos vermelhos de desespero, o olhar de um pai impotente. Fechei os olhos e assenti. Foi a pior decisão, mas também a decisão que mudaria para sempre a última ilusão que eu tinha sobre a chamada família do meu marido. Naquele fim de semana, levamos a Sophie, com um saco de presentes mais generoso do que o usual, e entramos na casa dos meus sogros. A casa ainda tinha aquele cheiro forte de perfume barato misturado com incenso. O almoço de família já estava servido na mesa de madeira de carvalho que Ricardo se gabava de ter comprado no exterior, embora eu soubesse que era de uma marcenaria barata dos arredores. A hierarquia da família era evidente na disposição dos lugares e na comida. Seu Otávio e Dona Helena sentavam-se no centro. Ricardo e Vanessa ao lado deles, com um frango assado dourado e uma travessa de maionese farta à sua frente. Meu marido e eu fomos colocados na ponta da mesa, escondidos atrás de uma travessa de couve refogada e um pires com vinagrete. Binho sentava-se confortavelmente no colo da avó, que lhe dava a coxa de frango mais suculenta. Sophie, por sua vez, sentava-se quietinha ao meu lado, pegando timidamente alguns pedaços de verdura. A refeição passou em meio às conversas barulhentas de Ricardo sobre como um terreno ia valorizar, como outro ia entrar num novo projeto. Eu mastigava o arroz, que parecia palha na minha boca. Tiago bebeu um copo de cachaça de um gole só.
limpou a garganta, tentando reunir a coragem que lhe restava para quebrar aquela atmosfera falsa. Pai, mãe, ultimamente a gente tem estado muito ocupado. A Lia pegou um projeto grande de uma empresa de São Paulo, tem que trabalhar dia e noite, e no meu trabalho na transportadora eles estão apertando as metas de fim de ano. E a Sophie, ela tem ficado doente, não consegue ir para a creche. Tiago hesitou, as palavras presas na garganta. A mesa inteira ficou em silêncio. Até o som de Binho mastigando parou. Dona Helena parou de comer, seu olhar afiado como uma navalha mirando em Tiago. Então, o que vocês querem dizer? Falem logo, parem de rodeios. Tiago engoliu em seco, sua voz diminuindo. É que a gente queria pedir para o senhor e a senhora para cuidarem da Sophie durante o dia por mais ou menos um mês. Assim que eu sair do trabalho, passo aqui e pego ela. A gente paga as despesas dela, claro. O silêncio era sufocante. Antes que os avós pudessem dizer algo, Vanessa bateu os talheres na mesa. Ela limpou a boca com um guardanapo e lentamente ergueu o rosto, com um sorriso falsamente doce. Sua voz era estridente e afetada, mas cada palavra estava envenenada. Ora, ora, cunhadinho. Que proposta interessante. Mas os pais de vocês já estão velhos, com os ossos fracos. Onde já se viu arranjar tempo para servir sua filhinha? E você, Lia, que trabalho é esse que você faz que fica batendo o teclado a noite toda? Não vi você trazer um tostão para esta casa, mas vive cheia de projetos. Mulher que tem filho tem que saber cuidar. Não venha com essa desculpa de trabalho para empurrar a responsabilidade para os mais velhos. A vovó e o vovô já se cansam o suficiente cuidando do Binho. Não tem força para carregar mais um fardo. Assim que Vanessa terminou, Ricardo bateu na coxa, em apoio. É isso mesmo. Se vocês são pobres, o problema é de vocês. Não arrastem meus pais para isso. Eles passaram a vida toda se sacrificando por mim. Agora é minha vez de retribuir, de deixar eles em casa, aproveitando a vida e brincando com o neto herdeiro. Se você trouxer sua filha para cá e ela passar alguma doença pro meu Binho, quem vai pagar? Meu sangue ferveu. As palavras deles eram como tapas na nossa cara. Apertei os talheres com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Olhei diretamente para Vanessa, minha voz calma, fria e sem um pingo de hesitação. Cunhada Vanessa, você diz que está retribuindo. Por acaso você sabe que todo mês você deixa seu filho com ele sem dar um único centavo? Você diz que quem tem filho cuida? Então, de quem é o Binho, que está sentado no colo da minha sogra? Será que ele brotou da terra? Eu pedi ajuda aos meus sogros porque os respeito, não pedi a você. Você não tem o direito de se meter nisso. Vanessa, atingida pela verdade nua e crua, ficou vermelha e gaguejou, sem palavras. Ela bateu na mesa, pronta para gritar, mas Dona Helena bateu um prato com mais força ainda. Crash! O som do prato quebrando fez Sophie pular e começar a chorar. Dona Helena levantou-se de um salto, apontando o dedo enrugado para mim. Sua atrevida! Você ousa ser insolente com sua cunhada na minha frente? Dona Helena gritou, o rosto contorcido de raiva. O olhar dela para mim não era mais o de uma pessoa para outra, mas o de um ser superior para um lixo no fundo da sociedade. Tiago, assustado, levantou-se e ficou na minha frente. Mãe, a Lia não quis dizer isso, por favor, se acalme, nós só. Só o quê? Dona Helena empurrou Tiago, deu um passo à frente e despejou sobre nós uma frase que provavelmente nunca esquecerei até o meu último suspiro. Cada palavra foi sibilada entre os dentes, clara, amarga e cruel. Vocês querem que eu cuide da filha de vocês, não é? Tudo bem, me deem R$ 5.000 por mês e eu cuido. Se não, peguem sua filha e sumam daqui. Vocês que fizeram, vocês que se virem, não contem com estes velhos. R$ 5.000. O número ecoou no ambiente, bateu nas paredes e atingiu meus tímpanos. R$ 5.000 por um mês para cuidar da própria neta. R$ 5.000 por uma pequena vida que a chamava de vovó. Um preço que não foi dito para negociar, mas para humilhar, para pisotear a nossa pobreza. Seu Otávio, o homem que sempre se portou como um patriarca, calmamente acendeu um cigarro, deu uma longa tragada, soltou a fumaça e com um sorriso de escárnio proferiu sua sentença final, tão cruel quanto a da sua esposa. Sua mãe tá certa. O Ricardo é o primogênito, o Binho é o neto herdeiro. O patrimônio desta família será dele um dia, então é nossa responsabilidade cuidar dele. Quanto a essa sua filha, quando crescer, será da família de outro homem. Nós não temos tempo de sobra para criar a filha dos outros. Não queiram misturar alhos com bugalhos.
Fiquei atordoada, meu corpo todo entorpecido. Eu não ouvia mais os gritos vitoriosos de Vanessa, nem a risada de Ricardo. Todos os sons ao redor pareciam ter sido sugados por um buraco negro. Virei-me para olhar meu marido. Tiago estava paralisado. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados, fixos em seus próprios pais. A última gota de fé em algo sagrado como o laço de sangue, algo a que ele se agarrou teimosamente por 30 anos, tinha se estilhaçado no chão. Seus lábios tremiam, mas nenhum som saía. Ele estava morto por dentro. Lentamente me abaixei e peguei a Sophie, que tremia de medo, em meus braços. Ela me abraçou forte pelo pescoço, enterrando o rosto quente no meu ombro. Acariciei seus cabelos e olhei diretamente para as 4 pessoas sentadas à mesa farta. Meu olhar não continha ódio, apenas pena. Sim, nós ouvimos bem a proposta de hoje. R5000. Guardaremos este número em nossos corações. Tenha um bom almoço. Eu me virei bruscamente. Tiago, vamos para casa. Minhas palavras soaram curtas e firmes. Tiago pareceu despertar de um pesadelo. Ele olhou para seus pais uma última vez, com um olhar vazio e assustador, e me seguiu em silêncio. O portão de ferro da casa dos meus sogros bateu atrás de nós. Lá fora, a noite de Belo Horizonte estava escura como breu. O vento assobiava, cortando a pele. Eu abracei minha filha e caminhei na escuridão, sem medo algum, porque eu sabia que, a partir daquele momento, não tínhamos mais família ali. Entre mim e aquela família agora havia apenas uma folha de papel em branco, sem dívidas, sem favores e para sempre sem perdão. Tiago, em silêncio, pegou sua velha Honda CG Titan no fundo do beco. Sua sombra projetada na rua era distorcida, solitária e patética ao extremo. Ele não disse uma palavra, os lábios cerrados com tanta força que quase sangravam. Os ombros largos do homem que um dia foram meu porto seguro agora estavam curvados, como se carregassem uma pedra invisível. Durante todo o caminho ele dirigiu muito devagar. O som do motor da moto, tac-tac, era um ritmo cansado e desconexo, como as batidas do coração de quem acabou de perder a última fé nos laços de sangue. Eu abracei a Sophie com força, sentada atrás dele, e enterrei meu rosto em suas costas, que tremiam incontrolavelmente, sentindo cada onda de soluços contidos que se agitavam em seu peito. Quando chegamos à nossa kitnet fria, assim que a porta de madeira compensada se fechou, Tiago deixou o molho de chaves cair no chão de cerâmica quebrado. Ele se ajoelhou lentamente, apoiando a cabeça em uma cadeira de plástico desbotada. E então, aquele homem de 32 anos começou a chorar. Um choro silencioso, apenas soluços sufocados e quebrados que escapavam de seu peito. Era o choro de uma criança abandonada, de um filho secundário que passou metade da vida sendo obediente, resignado, esforçando-se para agradar seus pais, apenas para descobrir que era um excedente, um pedaço de lixo. Em silêncio, coloquei a Sophie, que já havia adormecido de cansaço, na cama de espuma velha e a cobri com um fino cobertor de lã. Feito isso, aproximei-me de Tiago, ajoelhei-me ao seu lado e abracei seus ombros trêmulos. Eu não chorei, nem uma única lágrima, porque a raiva dentro de mim havia derretido toda a fraqueza, solidificando-se em um bloco de aço frio e afiado. Eu entendia perfeitamente a dor que nos corroía naquele momento. Essa angústia interna não vinha da raiva porque eles se recusaram a cuidar da neta. Não. Eles eram idosos, tinham o direito de descansar, de recusar. Nós não guardaríamos rancor se eles tivessem dito que estavam cansados, que tinham dor nas costas ou que não tinham forças. Mas o que nos feria, como se 1000 agulhas perfurassem nosso coração, era a forma como eles precificaram o afeto familiar em R5000. Eles deliberadamente gritaram um preço exorbitante, um número absurdo e cruel, não para negociar, mas para humilhar nossa pobreza, nossa condição. E o que era ainda mais doloroso, eles usaram nossa própria filha como um trampolim para exaltar o neto herdeiro. Seu Otávio havia declarado com todas as letras: sua filha, quando crescer, será da família de outro homem. Aquela frase foi como um golpe fatal, expondo a ideologia machista e podre que estava profundamente enraizada em suas mentes. Eles negaram a Sophie o direito de ser amada simplesmente porque ela nasceu sem um cromossomo Y. Esse favoritismo cruel é uma forma de violência psicológica. Ele esmaga a dignidade de pais pobres como nós. Levantei o rosto de Tiago, encharcado de lágrimas,
e olhei diretamente em seus olhos vermelhos e desesperados. Minha voz soou fria e clara, ecoando na pequena kitnet como um juramento diante dos deuses. Você já chorou o suficiente? Chore esta noite, e que seja a última vez. A partir de amanhã, proíbo você de derramar mais uma lágrima por aquela família. Eles nos precificaram. Eles humilharam nossa filha. Você tem que se lembrar de cada palavra que disseram hoje, gravá-la em seus ossos. Nós não vamos morrer. Vamos viver e vamos viver de forma esplêndida. A qualquer custo, não vou deixar a Sophie crescer sob o desprezo de ninguém, nem mesmo daqueles que se dizem ser da família. Tiago olhou para mim. A fraqueza em seus olhos gradualmente deu lugar a um brilho frio e estranhamente determinado. Ele assentiu, secando as lágrimas. A noite de inverno em Minas estava gelada até os ossos. Mas naquela kitnet miserável, uma chama de orgulho e ressentimento havia sido oficialmente acesa, queimando intensamente para nunca mais ser apagada. Os dias que se seguiram àquela noite fatídica foram o período mais sombrio, exaustivo, mas também o mais heróico da vida do nosso casal. Nós nos víamos como animais encurralados, sem saída, forçados a mostrar as garras e os dentes para sobreviver, para escapar do pântano chamado pobreza. Minha primeira e mais ousada decisão foi matricular a Sophie em uma creche particular, com monitoramento por câmera 24 horas e atendimento médico no local. A mensalidade era de R$ 1.500, um valor astronômico comparado à nossa renda insignificante na época. Para conseguir o dinheiro e pagar os 3 primeiros meses adiantado, Tiago teve que engolir o orgulho e pedir emprestado a amigos de todos os cantos, a fim de garantir que nossa filha estivesse em um ambiente seguro. Foi nossa resposta ao desprezo da família dele. E também uma forma de eu comprar tempo e paz de espírito para me jogar no trabalho. Entramos oficialmente no mais rigoroso modo de apertar o cinto. Nossas refeições foram reduzidas a uma sopa rala de legumes, alguns ovos cozidos com farofa e pacotes de macarrão instantâneo devorados no meio da noite. O dinheiro para as fraldas e o leite da Sophie era a prioridade máxima. Quanto a nós, mesmo doentes, só nos permitíamos comprar alguns analgésicos baratos na farmácia da esquina, sem jamais ousar ir a um médico. Transformei-me em uma máquina de trabalhar sem emoções, sem conhecer o cansaço. 30 episódios de documentário, centenas de gigabytes de dados, exigências rigorosas de efeitos, cores e som do cliente choviam sobre mim como bombas. Eu abraçava o computador desde o amanhecer até as 2 ou 3 da manhã. Havia noites em que minhas costas doíam tanto que parecia que iam quebrar. Meus olhos ardiam de tanto olhar para a tela. Mas sempre que eu estava prestes a desabar sobre o teclado, a voz estridente de Vanessa e a declaração arrogante de R, 5.000 da minha sogra ecoavam em meus ouvidos, afiadas como uma navalha. Era como uma dose de adrenalina pesada que me levantava, me forçava a abrir os olhos e continuar digitando, cortando, editando. Tiago não ficava para trás. Depois do expediente na transportadora, ele não voltava para casa para descansar. Ligava o aplicativo de transporte e trabalhava como motorista de moto até tarde da noite. Nas noites frias de inverno, o sereno cortava sua pele. Suas mãos rachavam e sangravam. Seu rosto escurecia com o vento e o frio. Uma vez ele chegou em casa 1 da manhã, encharcado por uma chuva repentina. Nós nos olhamos sem uma palavra de queixa, apenas preparamos um para o outro uma xícara de chá de gengibre quente e nos abraçamos para compartilhar um pouco de calor. Usamos a humilhação como motivação, mastigamos a amargura como energia, espremendo cada gota de suor e cérebro para esta batalha que mudaria nossas vidas. Graças a um esforço sobre-humano e à pressão extrema da adversidade, a qualidade do meu trabalho superou as expectativas do cliente. Os episódios do documentário que eu editei não apenas cumpriram o prazo, mas também tinham uma estética impressionante, eram afiados e tocavam a emoção do espectador. Quando apertei o botão enviar no último episódio, às 4 da manhã do dia do prazo final, meu corpo todo desabou sobre o teclado. Eu estava completamente exausta, mas por dentro me sentia leve, vazia e estranhamente calma. Eu tinha feito a minha parte. Agora era a hora de esperar que a semente amarga brotasse. 2 dias depois, meu telefone tocou. Era o diretor de produção do projeto, sua voz exultante e vibrante. Lia, você foi fantástica!
o cliente amou. Eles acabaram de assinar um contrato de longo prazo com a minha empresa e pediram especificamente que você fizesse a pós-produção. Acabei de transferir todo o pagamento do primeiro contrato e um bônus para sua conta. Confere aí, garota. Minhas mãos tremiam. Abri o aplicativo do banco. O número na tela não era alguns trocados como de costume. Era uma longa sequência de zeros. R, 250 mil. Minhas lágrimas, aquelas que eu segurei por meses sombrios, finalmente rolaram caindo sobre a tela do celular. Eu venci. Nós tínhamos oficialmente escapado da sentença de morte da pobreza. Aquele projeto de sucesso não apenas me trouxe uma grande quantia de dinheiro imediatamente, mas também foi a plataforma de lançamento que abriu as portas da minha carreira. Com a reputação que construí, meu nome começou a ser conhecido no meio da produção de vídeo e criação de conteúdo. Grandes contratos de São Paulo, Rio de Janeiro e até de clientes internacionais começaram a chegar. Minha renda aumentou exponencialmente, de dezenas para centenas de milhares de reais por mês. Tiago também foi promovido a gerente de logística regional, graças a anos de dedicação e trabalho duro. A economia da nossa família decolou como um foguete. Em menos de 1 ano e meio após aquela noite humilhante, quitamos todas as nossas dívidas antigas. Em um final de tarde fresco de outono, nós nos mudamos daquela kitnet úmida para um apartamento de luxo com quase 100 quadrados metros, localizado no coração de Belo Horizonte, uma das áreas mais caras da cidade. 2 meses depois, um sedã de luxo novinho em folha foi dirigido por Tiago até o estacionamento do prédio. Sophie foi transferida para uma escola internacional, usando os vestidos mais bonitos e sendo nutrida com os alimentos mais caros. A vida que nunca ousamos sonhar em nossas noites de macarrão instantâneo e lágrimas havia se tornado realidade. Junto com a ascensão material, também erguemos um muro de gelo absoluto e impenetrável com a família do meu marido. Desde a noite em que saímos da casa dos meus sogros, nunca mais voltamos. Tiago cortou todo o contato diário, sem telefonemas, sem mensagens. Tratávamos a família dele como tratamos parceiros de negócios com contratos encerrados, com frieza, profissionalismo e sem emoção. Em feriados como Natal e Ano Novo, ou em aniversários, em vez de chegarmos carregados de presentes como antes, eu usava um aplicativo de entrega de luxo. Encomendava as cestas de presente mais bonitas e sofisticadas, os melhores vinhos importados, acompanhados de um envelope com uma grande quantia em dinheiro, e mandava um entregador levar diretamente para a casa deles. Absolutamente sem nos mostrarmos, sem uma única palavra de afeto, apenas um cartão impresso com a frase fria: de Tiago e Lia para nossos pais. Cumpríamos nosso dever filial na superfície, para que ninguém pudesse nos criticar, mas privávamos completamente nossa presença e o calor do afeto familiar. Nossa atitude distante e orgulhosa deixou seu Otávio, Dona Helena, e especialmente o casal Ricardo e Vanessa, em um estado de confusão total, que depois se transformou em curiosidade e ressentimento. Eles começaram a ouvir boatos de parentes e vizinhos de que o filho pobre e miserável agora tinha comprado um apartamento e um carro de luxo. A ganância e a inveja não os deixaram em paz. Uma manhã, Dona Helena inesperadamente ligou para Tiago. Sua voz era doce e falsa, completamente diferente da acidez de antes. Tiago, meu filho, como vai o trabalho? Ouvi dizer que está indo muito bem. Comprou casa e carro novos e nem convidou seus pais para uma visita. No fim de semana, vocês estão livres? Tragam a Sophie para almoçar com a gente. O vovô está com saudades dela. Tiago colocou no viva voz para eu ouvir. Um sorriso de desprezo se formou em meus lábios. Saudades da Sophie? Que mentira desajeitada e barata. Tiago olhou para mim, assentiu e respondeu ao telefone com uma voz monótona, sem alegria nem tristeza, fria como um iceberg. Mãe, nós estamos muito ocupados. A Sophie tem aula de piano e de inglês no fim de semana. Não temos tempo. A senhora e o pai fiquem em casa, descansem, brinquem com o Ricardo e com o neto herdeiro. A cesta de Natal que mandamos pelo entregador, vocês receberam, certo? Estou em uma reunião agora, preciso desligar. Dito isso, Tiago desligou abruptamente. Do outro lado da linha, Dona Helena ficou sem reação. Eu podia imaginar seu rosto pálido e chocado de raiva. Nós demos um tapa na cara da arrogância deles com nosso sucesso e nossa atitude de desprezo por seu falso interesse. O muro de gelo havia sido erguido.
e eu declarei que ninguém daquela casa tinha o direito de atravessá-lo para tocar em nossas vidas novamente. Enquanto nossa pequena família construía seu próprio reino, cheio de risos e abundância, do outro lado do muro de gelo, as sementes da podridão começaram a brotar violentamente. A verdade é que a fachada brilhante do casal Ricardo e Vanessa era apenas uma bolha de sabão, inflada com arrogância, mentiras e um parasitismo crônico. E quando o vento mudou, essa bolha começou a esvaziar, revelando uma realidade patética e pútrida. O mercado imobiliário, em Belo Horizonte naquele ano, entrou em colapso. Políticas de crédito mais rígidas foram implementadas e o fluxo de dinheiro para loteamentos foi cortado. Ricardo, um mero especulador que só sabia usar a lábia para ganhar uma ninharia, viu sua fonte de renda secar completamente. Os lotes na periferia que ele havia comprado com dinheiro de agiotas, na esperança de revender-los a um preço maior, tornaram-se terrenos baldios que ninguém queria. A pressão para pagar os juros da agiotagem começou a apertar seu pescoço. Preguiçoso e ganancioso como era, em vez de procurar um emprego decente para pagar suas dívidas, Ricardo mergulhou em apostas online e criptomoedas, na esperança de dar um grande golpe e recuperar tudo. O destino dos jogadores é sempre o mesmo. Ele perdeu feio e suas dívidas se acumularam na casa dos milhões. Ao mesmo tempo, o negócio de cosméticos e bolsas de grife falsificadas de Vanessa também faliu depois que a Receita Federal bateu à sua porta e confiscou todo o estoque. A única fonte de renda de Vanessa foi cortada. Quando o dinheiro acabou, a verdadeira natureza de Vanessa veio à tona. Ela não era mais a nora dócil e bajuladora. Em vez disso, tornou-se irritadiça e vulgar, gritando e brigando com o marido do amanhecer ao anoitecer. A queda de Ricardo e Vanessa afetou diretamente a vida de seu Otávio e Dona Helena. Antes, quando Vanessa deixava Binho para eles cuidarem, ela ainda lhes dava algum dinheiro ou comprava um agrado para bajulá-los. Mas agora, Vanessa empurrou toda a responsabilidade de criar Binho para os avós, desde a comida e o sono até a mensalidade da creche. Ela usava a desculpa da falência para sugar cada centavo da parca aposentadoria dos sogros. Uma tarde, um conhecido meu, que morava perto da casa deles, me contou que testemunhou uma briga feia em frente ao portão. Vanessa, com as mãos na cintura e o rosto vermelho, gritava com Ricardo: "Você é um inútil! Não tem dinheiro nem para o leite do seu filho este mês. Vá pedir para os seus pais velhos. Senão, eu pego o Binho e volto para a casa da minha mãe e deixo esta família sem herdeiro." Ricardo, covarde, com o rosto pálido, apenas balbuciava algumas desculpas fracas antes de se esconder dentro de casa. No entanto, mesmo diante da verdade óbvia sobre a preguiça e a incompetência de seu filho mais velho, seu Otávio e Dona Helena permaneciam cegos. Eles usavam as desculpas mais ridículas para defender seu filho herdeiro. Dona Helena se queixava para toda a vizinhança. "Coitado do meu Ricardo, ele está envolvido em grandes negócios. Teve um pequeno contratempo por causa da crise econômica mundial. Mas meu filho é muito talentoso. Quando ele se reerguer, vai valer por dezenas desses assalariados medíocres." Os assalariados medíocres a que ela se referia éramos, obviamente, nós. Eles se enganavam, recusando-se a aceitar que o filho em quem haviam depositado todas as suas esperanças era, na verdade, um parasita que estava lentamente sugando sua força vital. Essa cegueira foi o estopim perfeito para uma tragédia ainda mais terrível que estava prestes a cair sobre eles. Quando os cobradores tatuados começaram a rondar a casa, jogando sacos de lixo e pichando o portão com tinta vermelha, o castelo de cartas finalmente desabou. Ricardo e Vanessa não tinham mais para onde correr. No desespero, eles decidiram jogar sua última cartada, a mais cruel e desprezível de todas, mirando diretamente nas economias de uma vida dos próprios pais. Numa noite de chuva fina e vento frio, Vanessa encenou um drama perfeito. Ela fez Ricardo se ajoelhar no meio da sala, chorando e batendo a cabeça no chão diante de seu Otávio e Dona Helena. Vanessa, ao lado, segurando o Binho sonolento, chorava histericamente. "Pai, mãe, salvem a gente!" O Ricardo foi enganado por amigos e agora está devendo uma fortuna. Eles ameaçaram matá-lo. Disseram que se não pagarmos até amanhã, vão sequestrar o Binho. Vocês teriam coragem de ver seu único neto, o sangue do seu sangue, na rua, abandonado? Salvem o Ricardo! Salvem o futuro desta família! Ricardo juntou-se ao coro, agarrando as pernas do pai e gritando:
Pai, me salve! Prometo que esta é a última vez. Se eu superar isso, vou recomeçar do zero e cuidar de vocês até a morte. Se não por mim, façam pelo Binho. Ele é a única gota de sangue para continuar o nome da nossa família. Diante das lágrimas de crocodilo, diante da palavra herdeiro usada como escudo para sua covardia, seu Otávio e Dona Helena desmoronaram completamente. O coração daqueles pais, com sua mentalidade feudal, obscureceu completamente a razão. Eles acreditavam que salvar o filho mais velho e proteger o neto era uma missão sagrada. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, seu Otávio e Dona Helena foram sorrateiramente ao banco. Eles sacaram todos os 400 mil de sua conta poupança, o dinheiro que haviam economizado por mais de uma década, sua única reserva para velhice e doenças. Mas 400 mil era uma gota no oceano da dívida de Ricardo. Sem hesitar, seu Otávio pegou a escritura da casa, o único bem que possuíam, e a hipotecou com um agiota conhecido na região, conseguindo mais 1 milhão. Eles entregaram todo o dinheiro nas mãos de Ricardo, com a crença ingênua de que ele pagaria suas dívidas, recomeçaria e cuidaria deles. Naquele dia, segurando o grosso maço de dinheiro, sujo com o suor e o sangue de seus pais, um sorriso vitorioso e malicioso surgiu nos lábios de Vanessa. Ela sabia que aquele dinheiro nunca mais voltaria. Ela havia conseguido sugar a última gota de sangue de seus sogros, transformando-os em indigentes em sua própria terra. Seu Otávio e Dona Helena, na cegueira de sua ideologia machista, haviam acabado de assinar a sentença de morte para o resto de suas vidas. Eles se sentiam orgulhosos de terem cumprido seu dever, sem saber que o buraco negro em que acabaram de jogar suas vidas logo se tornaria o túmulo que os enterraria vivos em humilhação, abandono e solidão. Costuma-se dizer que quando o dinheiro sai pela porta, o afeto construído sobre a superficialidade voa pela janela. Essa máxima nunca esteve tão correta, especialmente para uma família podre desde a raiz como a do meu marido. A tempestade não veio de fora. Começou a corroer por dentro da casa de 3 andares que um dia foi o orgulho de seu Otávio e Dona Helena. Nos últimos dias do ano, o tempo em Belo Horizonte mergulhou em um frio cortante. O vento frio do sul trazia uma garoa úmida e pegajosa que se infiltrava por todas as frestas, soprando um frio de gelar os ossos. Os idosos no sudeste temem esse tipo de clima, e Dona Helena não era exceção. Sua artrite reumatoide e a hipertensão crônica voltaram com força total. Ela ficou doente, de cama, coberta por 3 cobertores grossos, mas ainda tremendo. A dor lancinante em suas articulações era como se milhares de formigas estivessem roendo seus ossos. Ela tossia secamente, sua respiração pesada e sibilante. A casa grande e espaçosa estava agora silenciosa como um túmulo. Seu Otávio, acostumado a ser servido pela esposa a vida toda, ficou desajeitado e irritado ao ver lá de cama. Ele tentou fazer algo na cozinha, desistiu e foi para a sala assistir TV, deixando-a gemendo no quarto. Dona Helena sentia a boca seca e amarga. Ela não comia nada o dia todo. Seu estômago roncava de fome. Com as mãos trêmulas, ela pegou o celular antigo na cabeceira e ligou para sua preciosa nora. Vanessa, querida, a mamãe está muito mal, com febre desde ontem à noite, não consigo levantar. Poderia passar aqui e fazer uma canja para mim? Ou comprar uma sopa na esquina? Estou com tanta fome. A voz de Dona Helena era fraca, cheia de súplica. Do outro lado da linha, ouvia-se música alta e barulho de discussão. A voz de Vanessa soou estridente e afiada. Ah, pelo amor de Deus, mãe. Se a senhora está doente, peça para o pai comprar alguma coisa na rua. Eu estou até o pescoço limpando o estoque que a fiscalização apreendeu. Não tenho tempo para ir aí fazer sopa. À tarde, ainda tenho que buscar o Binho e ir na casa da minha mãe pedir dinheiro para pagar as dívidas do seu filho. Se vira, tá? Já é bem grandinha para ficar chamando a nora por qualquer coisinha. Não tenho tempo para servir. Dito isso, Vanessa desligou. Nenhuma pergunta sobre a febre da sogra, nem um pingo de compaixão. O tututu sem alma ecoou no silêncio, atingindo Dona Helena. Ela ficou deitada, olhando para o teto, uma lágrima salgada escorrendo pelo canto do olho. Um sentimento de autopiedade começou a se instalar. Ela se lembrou dos dias em que Vanessa largava Binho com ela e ela servia o casal como se fossem reis. Lembrou-se de todas as suas economias da escritura da casa que ela entregou sem hesitar. E agora, de cama, implorando por uma simples sopa, sua nora tratava como lixo. Aquela crueldade era como uma lâmina.
cortando a fé cega que ela cultivou por anos. No entanto, a teimosia humana às vezes é assustadoramente ridícula. Mesmo sentindo a amargura da frieza, Dona Helena continuou a se enganar. Naquela tarde, quando uma vizinha bondosa ouviu sua tosse e veio visitá-la, trazendo uma tigela de sopa quente, e a viu deitada sozinha, a vizinha perguntou: "Coitada de você, Dona Helena, doente assim e a sua nora não vem cuidar? Onde eles estão?" Dona Helena se esforçou para sentar, acenou com a mão e forçou um sorriso. "Não diga isso, coitados dos meninos. O meu Ricardo e a esposa estão ocupadíssimos com os negócios, resolvendo o estoque de fim de ano. A Vanessa é uma filha, sabe? Ela ligou hoje de manhã querendo vir fazer uma sopa especial para mim, mas eu disse que não precisava, que eu me virava. Eles precisam trabalhar." A mentira desajeitada saiu de seus lábios secos, mas não conseguiu esconder a verdade patética em seus olhos. A fachada de uma família respeitável que valorizava o filho mais velho estava sendo arrancada, camada por camada, pelos próprios filhos. Dona Helena estava começando a provar do próprio veneno, mas ela não sabia que a sopa fria de hoje era apenas o começo, o prelúdio de uma série de tragédias ainda mais aterradoras que estavam por vir. Dizem que desgraça pouca é bobagem. Quando o karma bate à sua porta, ele não vem sozinho. Ele chega como uma enchente, varrendo todas as fundações podres para expor a realidade mais nua e crua. A teimosia de seu Otávio e Dona Helena em proteger o filho mais velho finalmente cobrou um preço alto, pago com suas próprias vidas e sangue. Numa manhã fria, 2 dias depois que Dona Helena adoeceu, seu Otávio foi aos fundos do quintal para ligar a bomba d'água. A chuva que caiu por dias deixou o piso de cerâmica coberto de musgo escorregadio como sabão. Seu Otávio, já irritado pela falta dos cuidados da esposa, andava de forma descuidada. Ele deu um passo em falso, o chinelo deslizou e todo o seu peso de 65 quilos foi de encontro ao chão duro. Um craque seco e agudo ecoou no ar. O som foi tão horrível que parecia um galho seco se partindo. Seu Otávio soltou um grito de dor lancinante. Ele agarrou o quadril direito, o suor frio escorrendo por sua testa. Seu fêmur havia se partido. Ele ficou ali, no chão molhado, incapaz de se mover, gritando o nome da esposa até ficar rouco. Dona Helena, de cama, ouviu os gritos desesperados do marido e, em pânico, esqueceu a própria febre e as articulações inchadas. Ela se arrastou para fora da cama, apoiando-se nas paredes para chegar à porta. A cena à sua frente quase a fez desmaiar. O marido estava lá, o rosto pálido, gemendo. Trêmula, ela pegou o celular e ligou para Ricardo. A primeira chamada, caixa postal. A segunda, ocupado. Na quinta tentativa, depois de gritar ao telefone, Ricardo finalmente atendeu, mas com uma atitude de extrema irritação. Mais de 1h30 depois, a ambulância finalmente chegou, levando seu Otávio para o hospital em estado de choque. Ricardo seguiu de moto, o rosto contorcido de raiva por ter sido interrompido em seu jogo de cartas. Mas a tragédia não parou por aí. Dona Helena, com o corpo já debilitado pela doença e pela fome, somado ao choque de ver o marido acidentado, esgotou suas últimas forças. Naquela noite, no corredor do Hospital das Clínicas em Belo Horizonte, enquanto esperava notícias de seu Otávio, Dona Helena encolheu-se em uma cadeira de metal fria. Ricardo havia sumido há 3 horas com a desculpa de que ia ligar para a esposa pedindo dinheiro. Ela estava sozinha. De repente, sentiu um aperto no peito, uma dor aguda que subiu do coração para o cérebro. Sua visão ficou turva. Ela tentou levantar a mão para chamar uma enfermeira, mas seu braço direito estava completamente paralisado. Sua boca começou a se contorcer e ela babava sem controle. Ela desabou no chão do corredor. Para o horror de todos ao redor, um acidente vascular cerebral, AVC, leve havia derrubado a mulher orgulhosa e amarga. O hospital entrou em polvorosa. Em menos de 24 horas, tanto seu Otávio quanto Dona Helena foram internados em estado grave. Um com o fêmur quebrado, precisando de uma cirurgia de prótese de quadril urgente. A outra, com metade do corpo paralisada após um AVC, respirando com dificuldade através de um tubo de oxigênio. A família que um dia se gabou de sua honra, que declarou não precisar de ninguém além do filho mais velho, agora estava oficialmente em ruínas. Eles jaziam em 2 camas de hospital, separados por uma parede fria, sem um único parente para cuidar deles. O orgulho deles, sua ideologia doentia de favorecer o filho homem, agora havia sido esmagada em pedaços pelo destino.
espalhados pelo chão do corredor do hospital que cheirava desinfetante. O karma nunca poupa ninguém, e desta vez ele desferiu um golpe fatal, cruel e preciso. Na manhã seguinte, quando o sol mal havia nascido, o médico de plantão chamou a família dos pacientes para dar notícias e solicitar um adiantamento dos custos hospitalares. Foi só então que Ricardo e Vanessa apareceram. Ricardo, fumando um cigarro, parecia um fugitivo. Vanessa usava um casaco de lã vermelho berrante e botas de salto alto que batiam no chão, o rosto coberto por uma espessa camada de maquiagem. O médico, um homem de uns 50 anos, com uma expressão séria, mostrou uma pilha de prontuários. Ele olhou para os rostos indiferentes do casal e disse: "O senhor Otávio quebrou o colo do fêmur. A situação é grave. Ele precisa de uma cirurgia para colocar uma prótese de quadril ainda hoje ou correrá o risco de necrose e infecção generalizada. Quanto à senhora Helena, ela teve um AVC extenso. Embora esteja fora de perigo, está com metade do corpo paralisada e precisa de cuidados intensivos. O custo da cirurgia dele e do tratamento dela, mais os custos de internação e medicamentos, totalizam um adiantamento de R$ 150 mil. Por favor, paguem na tesouraria imediatamente para que possamos prosseguir. R$ 150 mil. O número soou como uma bomba no corredor. O rosto de Vanessa se contorceu de raiva e pânico. Sem nenhum respeito, ela explodiu no meio do consultório médico. O quê? R$ 150 mil? O senhor só pode estar brincando. Onde vamos arranjar tanto dinheiro? Dinheiro não nasce em árvore. O médico franziu a testa. Senhora, por favor, fale com mais respeito. A condição dos seus pais é grave. Estamos salvando vidas, não negociando o preço de verduras na feira, mas Vanessa já havia perdido o controle. Ela se virou, olhou para seu Otávio gemendo de dor através do vidro e gritou palavras que eram como facas no coração dele. Ah, meu Deus, esses velhos não tomam cuidado, caem e agora querem que os filhos paguem a conta? Eles já nos deram a casa e o terreno, mas já hipotecamos tudo. Ainda estamos devendo os agiotas. De onde vamos tirar dinheiro para o hospital? Se eles fossem mais ricos, seria melhor. Mas só tinha uma escritura mixuruca. Agora o dinheiro acabou. Eles que se virem. Nós não temos como ajudar. As palavras ecoaram pelo corredor. Todos olhavam, chocados, para aquela nora amaldiçoando os sogros no hospital. Cada palavra era uma blasfêmia contra o amor e o cuidado que seu Otávio e Dona Helena lhe haviam dedicado. Eles deram-se o dinheiro para ela pagar dívidas de jogo e agora ela os culpava por não serem mais ricos para ela explorar. Dona Helena, na UTI, ouviu cada palavra. Lágrimas escorreram de seus olhos. Eram lágrimas de arrependimento, de humilhação, ao perceber que aqueles que ela considerava seus pilares eram na verdade abutres devorando sua carne. Diante da cena, Ricardo ficou paralisado. Em vez de defender seus pais, ele apenas olhou ao redor, pálido e trêmulo. Vanessa o puxou pelo braço. Vamos embora. Quer ficar aqui para eles te forçarem a pagar? Cuida da sua vida primeiro. Vamos. Ricardo, reunindo sua última gota de coragem, foi até a porta do quarto do pai. Ele não ousou olhar nos olhos desesperados de seu Otávio. Gaguejou uma desculpa esfarrapada. Pai, mãe, aguentem um pouco. Os agiotas estão atrás de mim, ameaçando me matar. Eu tenho que me esconder. Se virem como puderem, tá? Não tenho outra escolha. Dito isso, Ricardo desligou o celular na frente de todos como prova de sua desconexão e correu atrás de Vanessa, fugindo do lugar onde seus pais lutavam entre a vida e a morte. As sombras do casal desapareceram no elevador, levando com elas toda a riqueza, força e a fé cega de seu Otávio e Dona Helena. O silêncio no quarto do hospital era assustador. O som monótono do monitor cardíaco, o zumbido do aparelho de oxigênio. Seu Otávio, deitado, sentia uma dor excruciante. Lágrimas quentes e amargas escorriam de seus olhos. Ele mordeu os lábios para não chorar. Ao redor dele, outros pacientes tinham seus filhos ao lado, cuidando deles. A visão era como agulhas perfurando sua vergonha. Dona Helena, no quarto ao lado, não estava melhor. Metade de seu corpo paralisada, ela não conseguia se virar, se coçar. E o pior, não conseguia ir ao banheiro sozinha. A fralda sob o cobertor estava encharcada, uma sensação fria e suja. Uma enfermeira passou, olhou para ela e perguntou em voz alta. Paciente, Helena? Cama 8. Cadê a família? Ninguém para trocar a fralda e limpar a senhora? Vão abandonar o paciente aqui no hospital? As palavras eram como tapas na cara. Dona Helena fechou os olhos.
Em seu desespero, a memória daquela noite fria voltou para assombrá-la. A noite em que ela disse com desprezo: "Me deem R 5.000 por mês e eu cuido, senão sumam daqui." Ela se lembrou do olhar chocado de Tiago, do orgulho frio de Lia, o karma. Antigamente, ela precificou o amor em R 5.000 e agora seu próprio filho herdeiro precificou sua vida em 0. Essa solidão, essa humilhação, era o poço que ela mesma cavou para se enterrar viva. Desde que Ricardo e Vanessa fugiram, o estado de seu Otávio piorou. O hospital pressionava. A enfermeira-chefe bateu o prontuário na mesinha de Dona Helena. "Dona Helena, ligue para sua família agora. O estado do seu marido é crítico. Se até o meio-dia não houver o pagamento do adiantamento, teremos que transferi-lo para a enfermaria comum e não poderemos operar. Ele pode não sobreviver." Dona Helena, ofegante, tentou falar, mas não conseguiu. A enfermeira pegou o celular dela. A lista de contatos apareceu. Só havia uma esperança, uma última boia salva-vidas. Tiago. Dona Helena, tremendo, pegou o celular. Ligar para ele? O filho que ela desprezou? Pedir ajuda à nora que ela humilhou? O orgulho a impedia, mas os gemidos de dor de seu Otávio, vindos do quarto ao lado, quebraram sua última resistência. Com os olhos cheios de lágrimas de vergonha, ela apertou o botão de chamada. Naquele mesmo instante, em nosso apartamento de luxo, tomávamos nosso café. O som do piano de Sophie enchia o ar. De repente, o celular de Tiago tocou. Na tela, mãe Helena. Tiago hesitou. Eu, sentada à sua frente, disse com um sorriso frio: "Atende, querido. Vamos ver a que pé está o espetáculo. Vamos ver o preço do favoritismo cego." Tiago respirou fundo e atendeu, colocando no viva voz. Do outro lado, não a voz arrogante de sempre, mas um choro desesperado. "Tiago, Tiago, meu filho, socorro. Salve seus pais." A voz de Dona Helena, quebrada e humilhada, ecoou pela sala, atingindo em cheio aqueles que um dia ela expulsou. A batalha psicológica final, a vingança mais doce e amarga, havia começado. O silêncio em nossa sala de estar luxuosa tornou-se denso. O choro desesperado e patético de Dona Helena, vindo do viva voz do celular, era um contraste gritante com o tom arrogante e autoritário da mulher que anos atrás nos humilhou durante um almoço de família. Ao fundo, Tiago podia ouvir o som de sirenes, o barulho de macas e os gemidos de dor de seu pai. "Tiago, eu te imploro, seu pai não vai aguentar. O Ricardo, o seu irmão, ele e a mulher nos enganaram, pegaram a escritura, todo o nosso dinheiro e sumiram. O hospital exige o pagamento, senão não operam seu pai. Eu estou com metade do corpo paralisada." "Salve seus pais, meu filho!" A súplica, vinda de uma mãe orgulhosa, agora encurralada, tinha um peso devastador. Eu observei o rosto do meu marido. Tiago não disse nada. Sua mão apertava o celular com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. 32 anos de desprezo, de ser a sombra do irmão mais velho. A facada final dos R 5.000. Todas essas memórias ressurgiram. Tiago respirou fundo. Quando falou, sua voz era fria, desprovida de emoção. Ele usou o mesmo tom cruel que Dona Helena usou conosco, repetindo suas palavras, devolvendo a sentença. "A senhora ligou para a pessoa errada. Diga ao meu pai que se vocês nos derem R 20.000 por mês, nós vamos para o hospital cuidar de vocês. Se não tiverem, liguem para o Ricardo e a Vanessa. Vocês deram tudo para eles. A escritura, a casa, o terreno, tudo para o herdeiro. A responsabilidade é deles. Se virem, nós não temos dinheiro para bancar o luxo de vocês." Dito isso, sem esperar por uma resposta, Tiago desligou. Tuti, a tela escureceu. A vingança verbal estava completa. A sensação de dar o troco era ao mesmo tempo gratificante e perturbadora. Mas a vida não é um filme. No instante em que o celular desligou, a armadura de frieza de Tiago se despedaçou. Ele deixou o celular cair no tapete. Seus ombros largos desabaram. Ele escondeu o rosto nas mãos e começou a soluçar, um choro de animal ferido. Ele chorava de dor, de impotência por odiar seus pais, mas ainda ter o sangue deles correndo em suas veias. Ele acabara de enfiar uma faca no coração de seus pais agonizantes, e essa mesma faca se voltou contra sua própria consciência. Levantei-me, sentei-me ao lado dele e o abracei. Puxei sua cabeça para o meu peito e acariciei seus cabelos. Não o mandei parar de chorar. "Pronto, meu amor. Já chega.
sussurrei em seu ouvido, minha voz suave, mas firme. Você devolveu as palavras deles. A dívida de orgulho está paga. A vingança verbal satisfaz o ego. Mas se os deixarmos morrer sozinhos, nos tornaremos monstros como o Ricardo e a Vanessa. E eu não permitirei que o meu marido, o pai da minha filha, carregue esse fardo na consciência pelo resto da vida. Chore hoje. Prepare-se. Amanhã de manhã, vamos ao hospital. Tiago levantou a cabeça. Seus olhos vermelhos e cheios de lágrimas mostravam uma gratidão infinita. Em meio à frieza do mundo, eu escolhi preservar a humanidade da nossa família. Não porque eu perdoei meus sogros, mas para mostrar a eles que aqueles que eles desprezaram eram os únicos com caráter e coragem para salvar. No momento da verdade, às 7 da manhã, chegamos ao Hospital das Clínicas. Eu usava um casaco elegante. Tiago carregava uma sacola com fraldas, toalhas e itens de higiene. Minha primeira parada não foi o quarto do hospital. Fui direto à tesouraria. Quero pagar todas as despesas dos pacientes Otávio e Helena. Transfira-os para um quarto VIP com 2 leitos. Use os melhores medicamentos e materiais. Eu pago. A funcionária me olhou com uma mistura de surpresa e respeito. Mais GR, 200 mil foram pagos em menos de 3 minutos. Em seguida, contratei um enfermeiro particular para o turno da noite. Só então entramos na UTI. O quarto cheirava a desinfetante e a velhice. Dona Helena estava deitada, os olhos vidrados no teto. Ao ouvir nossos passos, ela se virou. Ao nos ver, seus olhos se arregalaram em choque. Eu me aproximei, coloquei uma vasilha com sopa na mesa. Sem uma palavra de acusação, chamei a enfermeira. Por favor, ajude meu marido a virar a paciente. Eu vou limpá-la e trocar a fralda. A enfermeira, surpresa, disse: Nossa, a senhora é outra nora? A de ontem fez um escândalo e fugiu. Pensamos que tinham abandonado a velhinha. Eu não respondi. Calcei luvas. O cheiro era forte, mas não demonstrei nojo. Limpei-a com cuidado, troquei a fralda e os lençóis. Era um cuidado profissional, de responsabilidade, não de sentimentalismo. Era a benevolência de quem estava por cima. Depois, sentei-me ao lado dela e comecei a dar-lhe a sopa na boca. Ela não abria a boca, apenas chorava. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enrugado. Ela estava sendo sufocada pela nobreza da nora que um dia humilhou. Abra a boca e coma, mãe. Precisa de força para ver o resto do espetáculo que o seu filho Ricardo vai armar. Fique tranquila, as contas estão pagas. A senhora não será expulsa do hospital. Minha voz era calma, mas minhas palavras eram a boia que a salvava do abismo. Engolindo cada colherada de sopa, Dona Helena sentia o calor se espalhar por seu corpo, mas também uma tortura na alma. Ela olhou para o meu rosto, para a forma como eu limpava a sopa que escorria de sua boca. A nora, que ela chamou de ralé, agora limpava e comprava sua vida com dinheiro que ganhou com sangue e suor. Enquanto isso, a nora de grife, Vanessa, a deixou para morrer e fugiu. As lágrimas de Dona Helena não paravam. No quarto ao lado, após uma longa cirurgia, seu Otávio acordou sentindo uma dor insuportável. Ele estava imóvel, coberto de tubos. Tiago estava ao seu lado, ver o pai, antes tão autoritário, agora tão frágil, mexeu com ele. Naquela noite, devido aos medicamentos, seu Otávio teve um acidente intestinal na cama. O cheiro era forte. Ele fechou os olhos, humilhado ao extremo. Toda a sua vida de arrogância, agora reduzida a essa impotência suja, na frente do filho que ele desprezava. Mas Tiago não reclamou. Ele limpou o pai com paciência e cuidado, trocou suas roupas e a fralda. A calma e a dedicação de Tiago eram como uma faca afiada, cortando lentamente a ideologia doentia que dominou a mente de seu Otávio por décadas. Quando Tiago terminou, seu Otávio sussurrou, a voz rouca e quebrada: Tiago, meu filho, eu errei com vocês. Me perdoe. Tiago parou, olhou para o rosto envelhecido do pai, sem lágrimas, sem abraços dramáticos. Ele apenas respondeu, a voz calma, o Senhor não precisa pedir desculpas. O que passou, passou. Eu cuido do Senhor porque é meu pai. Só isso. Descanse. Eu e a Lia vamos ficar aqui. Quanto à casa e às dívidas do Ricardo, resolvemos isso depois. A resposta direta e justa de Tiago o feriu ainda mais. As feridas da alma, causadas pelo favoritismo, nunca cicatrizam. Mas, de certa forma, as lágrimas de arrependimento de hoje finalmente lavaram a podridão, trazendo-os de volta a uma realidade dura, mas necessária. 5 dias depois, a saúde dos meus sogros melhorava, mas o cheiro de dinheiro sempre atrai abutres. Ricardo e Vanessa
Ao saberem que as contas foram pagas, voltaram. Eles achavam que ainda havia mais dinheiro para roubar. Naquele dia, enquanto eu estava no corredor, eles entraram no quarto. Ricardo correu até o pai, chorando falsamente. Pai, como o senhor está? Os agiotas estavam me caçando, por isso não vim. Eu sou um filho horrível. Então ele tirou um papel do bolso. Pai, assina aqui essa autorização. Achei um comprador para o terreno da família. Com o dinheiro, pago os bandidos e prometo cuidar de vocês. Vanessa concordou. Isso, pai! Assina logo! O Ricardo é o filho mais velho, o pilar desta família. O Tiago só pagou umas continhas de hospital. Isso não é nada. Foi nesse momento que eu entrei. Tiago, que estava quieto no canto, levantou-se lentamente, segurando a faca com que descascava uma maçã. Ele se aproximou, arrancou o papel da mão de Ricardo e o pisoteou. O que você pensa que está fazendo? Ricardo gritou. Cala a boca! Tiago rugiu. Vocês já não sugaram sangue dos meus pais o suficiente? Sumam daqui antes que eu chame a segurança. Vanessa começou seu show. Olha só, o filhinho pobre agora se acha o dono. Os pais são meus, o patrimônio é meu. O direito de quem paga para salvar a vida deles, eu disse friamente. Quero o direito de primogênito? Ótimo. Vá até a tesouraria, me devolva os R$ 250 mil que eu paguei. Depois disso, pode levar seus pais para onde quiser. Não tem dinheiro? Então cale a boca e desapareça. Vanessa ficou sem palavras. Do leito, seu Otávio, com o rosto pálido de raiva, juntou suas últimas forças. Apontando para Ricardo, ele gritou. Fora! Sumam daqui! Eu não tenho mais um filho como você. Eu renego você. Eu não criei um monstro que devora os próprios pais. Fora! Ricardo ficou chocado. Ele nunca tinha visto o pai assim. Ele e Vanessa fugiram como ratos, deixando para trás o papel amassado no chão, um símbolo do fim de uma era de favoritismo e tragédia. 3 semanas depois, seu Otávio e Dona Helena receberam alta. A casa de 3 andares havia sido tomada pelos agiotas. Ricardo e Vanessa desapareceram, abandonando o filho com a família dela. Na velhice, meus sogros estavam sem teto, doentes e de mãos vazias. Mas a vida às vezes tira o supérfluo para devolver o essencial. Nós compramos um pequeno apartamento para eles, perto do nosso, para que pudéssemos cuidar deles. A mudança em meus sogros foi radical. A ideologia feudal, esmagada pela realidade, deu lugar ao arrependimento e à gratidão. Dona Helena, em sua cadeira de rodas, agora acariciava os cabelos de Sophie com um amor que nunca havia demonstrado. Seu Otávio, andando de muletas, pacientemente montava legos no chão com a neta. O riso de Sophie ecoava pela casa, curando as feridas do passado. Pela primeira vez, seu Otávio sentiu a felicidade simples de ser um avô. Numa tarde de outono, estávamos todos juntos, tomando chá na varanda. Sophie dividiu um biscoito e deu metade para cada avô. Dona Helena chorou de emoção. Seu Otávio sorriu. Um sorriso de contentamento e reflexão. Tiago me abraçou. Em seu olhar não havia mais ódio, apenas uma paz serena. Não houve abraços de perdão, nem desculpas chorosas. As cicatrizes do passado ainda estavam lá. Não nos forçamos a esquecer, mas escolhemos seguir em frente. A sinceridade, o respeito e a paz finalmente retornaram à nossa família, construídos sobre a verdade, a bondade e a dignidade daqueles que se ergueram do abismo.